Estamos no ar. Dilson. Boa noite. Meu nome é Dilson Ferreira. Junto com o meu colega Fábio Mortara, nós somos coordenadores gerais do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. O Fábio fará o encerramento desta reunião. Quero agradecer a participação de todos vocês que estão nos assistindo, convidados, associados, parceiros, empresários, jornalistas. O conteúdo deste evento certamente trará informações muito importantes para todos nós. Quero agradecer a participação do Instituto Cordial pela administração técnica deste webinar e da FECAP, parceira do projeto Liderança Empresarial Cidadã. Mas, em especial mesmo, quero agradecer muito a presença do Emerson Capaz. O Emerson já foi coordenador-geral do PNBE, tem muitos amigos aqui, está sempre presente em nossas atividades. Emerson, você está em casa. Como sempre, muito obrigado. Me também sinto coordenador, seja sempre bem-vindo. Olívio Giosa, também coordenador do PNBE, será o mediador deste evento. Ele vai administrar a importante parte da reunião quando vocês farão as perguntas e, naturalmente, os comentários com o Emerson. O Lívio fará a apresentação formal do Emerson. Mas eu não posso perder a oportunidade de compartilhar com vocês a feliz coincidência de ter encontrado o Emerson em várias das suas atividades. A começar, Emerson, acreditem os senhores, no final dos anos 60, quando o Emerson, menino, brincava nas dependências da fábrica de plástico da família. E eu, representando a Dupont naquela ocasião, visitava seu tio, o senhor Wagi Capaz. E agora o Emerson e eu estamos juntos aqui no PNB. Que boas lembranças, Emerson. Nossa, eu nem sabia que você... Eu devia ter uns 3 anos. 2. Brincando em cima dos sacos de plástico. Você talvez tivesse um pouquinho mais, mas ainda era de calça curta, viu, Emerson? Legal. E seu tio era uma simpatia, como você sabe, a pessoa que recebia muito bem todos que iam lá, não é? Muito bem. Mas vamos começar com dar continuidade à nossa abertura, pessoal. Nesse é um momento de tanta incerteza que estamos tendo nesse país e com tanta falta de informação confiável, é muito bom contarmos com a sua balizada opinião sobre esse tema escolhido, que é tão importante, a matriz energética e o meio ambiente. Um assunto que permeia por todos os princípios básicos do PNBE, na busca sempre de um país melhor. O custo da energia para a competitividade de nossas empresas, o impacto no custo de vida da nossa população, o efeito da disponibilidade hídrica, a eólica e solar na sustentabilidade das nossas atividades e na proteção do nosso meio ambiente, né? Emerson, nós estamos curiosos pela sua apresentação. Eu vou fazer uma solicitação, com a licença dos nossos ouvintes e participantes, de pedir que o Emerson guarde alguns minutinhos no final da sua apresentação para compartilhar conosco a sua visão sobre o que será o Brasil no final de 2022. Como serão as eleições? Pode ser, Emerson? Pode, com o maior prazer. Muito bem. Vou fazer uma breve apresentação do PNBE. A nossa entidade foi fundada no final da década de 80, sempre com um foco na formação do pensamento da classe empresarial sobre os principais temas nacionais, discutidas sempre dentro de um regime, eu diria, apartidário, de uma forma transparente, de uma maneira ética e sempre propositiva.
os associados do PNBE são empresários cidadãos. Eles, além dos resultados das suas empresas, se preocupam com a construção de um Brasil melhor. Nós buscamos sempre um Brasil socialmente justo, ambientalmente sustentável, eticamente tem que ser respeitável, economicamente forte, é o que buscamos, e reforço politicamente democrático, né? Muito bem, eu agradeço a todos, muito obrigado pela atenção. Nós vamos iniciar nossos trabalhos, uma boa reunião para todos os que estão participando, e eu passo a palavra para o Lívio Diosa. Obrigado, Gilson. Boa noite a todas e a todos, boa noite, os amigos, companheiros, coordenadores do PNBE. É uma honra para mim, Emerson, estar podendo, nesse momento, mediar este evento que já se tornou uma prática às quintas-feiras, um debate com personalidades, personagens que fazem a transformação e a inspiração para todos nós no cenário público e empresarial brasileiro. E você, mais do que nunca, representa exatamente esse perfil, que é o perfil que todos nós acreditamos que é um perfil transformador e que o Brasil sempre necessitou de pessoas com o seu timbre e conhecimento para estar presente no dia a dia do desenvolvimento da nação. Eu queria, antes de apresentar o Emerson mais em detalhes, só dar algumas informações técnicas. Todos os microfones desligados, por favor, de todos que estão participando. Identificar que o Emerson vai ter 30 minutos, Emerson, para a sua explanação, e como o nosso coordenador-geral, Gilson, comentou, além do tema que nós vamos vivenciar juntos, mas também se envolver um pouquinho com algumas interpretações e avaliações suas políticas do país. Eu vou pedir aqui todos que têm interesse em formatar perguntas ao nosso palestrante convidado, Emerson Capaz, que o faça através do chat. Essas perguntas vão ser reportadas a mim e eu passo imediatamente ao Emerson no momento das perguntas que for destacado. O Emerson Capaz, rapidamente vou ler o seu currículo, Emerson. Foi um dos fundadores e presidente da Abrinq e da Fundação Abrinq, criada para defender os direitos da criança e do adolescente. Foi secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de São Paulo, de 94 a 98, onde eu tive a honra de conviver muito, porque nesse mesmo momento eu era deputado estadual e com o Emerson tivemos inúmeras ações conjuntas, muita dedicação, um voluntarismo absoluto dele pela causa, pelo Estado. E aí acompanhei também muito a sua eleição a deputado federal, onde ele ocupou o cargo de 98 a 2002 e foi o criador e relator da nova Lei das Sociedades Anônimas e da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em seguida, o Emerson foi presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Ético, de 2003 a 2007, e diretor executivo do IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, de 2007 a 2009. Presidiu também o Conselho de Administração da Manaus Ambiental durante 2 anos. Atualmente, ele é sócio proprietário da ALEC, consultoria empresarial, e diretor da GD Solar, empresa líder na implantação de usinas solares em todo o país. Mas o que mais nos aproxima, o que mais nos coloca uma relação absolutamente carinhosa e de interlocução frequente, porque permeamos os mesmos cenários e camadas éticas desse país, é o PNBE. O Emerson é fundador do PNBE, onde foi primeiro coordenador e segundo coordenador em várias ocasiões, de 90 a 91, de 93 a 94, 94 a 95, e com esse cabedal de conhecimento, hoje ele nos inspira semanalmente como um dos âncoras do Jornal da Cultura,
o que sempre nos faz lembrá-lo, né? Fazer um tchauzinho pela televisão, para não esquecer da gente, que nós estamos lá sempre acompanhando o que o Emerson coloca com as suas ideias. Então, o Emerson vai abordar o tema do nosso webinar, que é a matriz energética e o meio ambiente, e eu deixo todos vocês com esta figura querida, que é o Emerson Capaz. Com vocês, Emerson, por favor, assuma a bancada, doutor Emerson. Obrigado, Lívio. Obrigado a vocês todos, ao Dilson, aos queridíssimos amigos que eu tenho a satisfação de rever aqui. Como voltar para você, como você mesmo disse, é como voltar para a própria casa e rever bons amigos de muitos anos atrás. É uma delícia estar com vocês aqui e espero me conter na animação de poder debater, como a gente debatia desde o início do PNBE, todos os grandes temas nacionais. Só relembrando rapidamente, né, Lívio, o PNBE realmente foi um divisor de águas, né? Hoje a gente olha e vê aquela questão da responsabilidade social, todo mundo falando de empresário que participa da vida pública e tal, só que naquela época realmente a cidadania empresarial, a bandeira da cidadania empresarial, quem pela primeira vez discutiu e levantou fomos nós, né? O PNBE quebrou paradigmas na Fiesp, fui candidato em 92 à presidência, quando nunca tinha oposição lá na Federação das Indústrias. Então, a gente tem um histórico, governo Collor, a gente rompeu com o Collor, a Zélia me chamou, na primeira reunião dela, esses episódios são sensacionais, poder lembrar com vocês, mas eu vou deixar isso para outra oportunidade. Quem sabe a gente faz um dia um debate da história do PNBE, que vai ser muito legal. Mas eu vim falar com vocês sobre a questão da energia. Hoje me anima muito falar de energia, principalmente da energia solar, que é onde eu estou bastante envolvido hoje. E eu vejo na matriz energética brasileira, como eu previ alguns anos atrás, e por isso acabei entrando no negócio da energia solar, que essa é uma questão relevante para o Brasil. O Brasil tem uma matriz energética limpa? Tem. Se você pensar nas hidroelétricas, você olha as hidroelétricas e fala, bom, a matriz brasileira tem um grande fornecimento de energia limpa. Só que essa matriz energética limpa, que são as hidroelétricas, acabou. Você não tem mais como implantar no Brasil uma matriz baseada em grandes centrais hidrelétricas. Lá atrás surgiram as eólicas, e em 2014, 2015 começaram a entrar as plantas solares. Quando eu comecei a mexer com isso em 2010, não tinha nem a regulamentação da energia solar no Brasil, que acabou acontecendo com a 482, a portaria da ANEEL 482, que regulamentou a possibilidade de você implantar parques solares e geração distribuída remota. O que é a geração distribuída remota? É a possibilidade de você gerar energia fora de onde você está, à distância onde você está, mas na mesma distribuidora que você está conectado. Então, eu tenho a minha empresa conectada na Eletropaulo ou na ANEEL hoje, na Enel. Aí eu construo um parque a 5 quilômetros de distância, um parque plano, gera energia que vai para a rede da distribuidora Enel e é creditada na conta da minha empresa ou da minha pessoa física na minha casa. A regulamentação que foi feita permite que, se eu gero essa energia e, ao mesmo tempo que eu gero essa energia, eu não uso ela integralmente, ela fica no meu CPF ou no meu CNPJ por 5 anos. Então, se não uso agora, por exemplo, muita gente gera energia no seu sítio e tem lá num telhado painéis solares e viaja só fim de semana para o sítio. Toda energia que é gerada lá naquele CPF, se estiver em seu CPF, ela acumula no seu nome e guarda, você pode usar ela ao longo do tempo quando você quiser mais adiante. Então, isso permitiu que um dos problemas que a energia solar tem, que é a questão da bateria, pudesse ser usado como se fosse o sistema elétrico. Então, hoje eu gero energia, a minha bateria, inclusive de noite, quando eu faço, os painéis obviamente não funcionam, a energia fica lá na distribuidora em meu nome. Então, a bateria do sistema solar hoje é o sistema elétrico. Tudo que eu gero está lá no sistema elétrico em meu nome, ou no CNPJ meu, da empresa, ou no meu CPF. Isso abriu
uma frente fantástica para a energia solar. Eu escrevi, alguns anos atrás, um artigo que saiu no Valor Econômico sobre como a eólica era muito forte. Eu escrevi um artigo que nós teríamos condição de fazer no Brasil, o que está acontecendo só hoje, que é uma matriz energética como se fosse um carro bicombustível, que é instalar plantas solares embaixo dos parques eólicos. Se vocês olharem um parque eólico, ele tem uma área gigantesca embaixo que não faz nada, porque ela está ali para você instalar aquelas pás enormes e tem o chão enorme. Quando você instala parques solares embaixo da mesma matriz eólica, você tem uma geração, porque o vento bate mais à noite, quando o sol não gera energia. E durante o dia, normalmente gera menos energia eólica e você pode bombar energia solar. Então, é como um carro bicombustível. Você usa eólica mais solar, você diminui o custo porque você tem a mesma central subestação de energia, você divide por 2 sistemas, então você duplica ou quintuplica a energia que está sendo gerada naquele sistema. E o mais interessante para o Brasil, que a gente tentou convencer os ministros anos atrás e nunca conseguimos, é que o Brasil, como raros países no mundo, tem várias coisas na sua matriz, como país, que favorecem não só a eólica, porque a eólica eu acho que vai, inclusive, não pode crescer mais do que está crescendo, porque ela está só nas beiradas do Brasil, você não tem vento no interior, né? Difícil você ter, ou você tem na região nordeste ou no sul. Mas o sol não. O sol você tem no Brasil inteiro, em qualquer lugar que você tiver. Você tem menos sol, mas você tem uma luminosidade, uma energia fantástica para aproveitar. Então, a energia solar está crescendo 400%, 500%, 600% ao ano no Brasil. Vai se ampliar mais ainda com a regulamentação da lei que está no Congresso agora para ser votada essa semana ou a próxima, que é a 5829, projeto de lei do deputado Lafayette Andrada, que vai regulamentar oficialmente o uso do fio, vai cobrar uma parcela do fio que a energia solar usa, que os investidores estavam esperando isso acontecer, que é a renovação daquela portaria da ANEEL 482, que vai ser agora virar lei. Virando lei, esse setor, a tendência é crescer muito. E, eu digo mais, crescer muito para o bem do Brasil. Por quê? Porque a energia solar ela descentraliza o consumo de energia. Eu não preciso usar as redes de distribuição como a eólica precisa e produz o vento lá no Nordeste para chegar aqui no Sudeste. Eu instalo o parque a 2 quilômetros, 5 quilômetros, 8 quilômetros da minha planta. Então, quando ela descentraliza a geração de energia e ela fica perto do consumo, eu perco menos energia no fio, né? Porque normalmente quanto mais distante você está, mais perde energia na transmissão. Então, primeiro, eu perco muito menos energia. Segundo, eu deixo de usar as termoelétricas. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós estamos com os lagos e a geração de energia hídrica quase entrando em problema de ter um apagão novamente no Brasil. Os ministros estão dizendo que não vai ter, eu tenho minhas sérias dúvidas de que nós não vamos ter apagão. Se o Brasil precisar crescer, como está acontecendo agora, 1,2% no primeiro trimestre, talvez você tenha um crescimento esse ano de 5%, o ano que vem 7%, se crescer 5% esse ano, cresce 7% o ano que vem, porque você vai ter todo mundo vacinado, a economia volta ao normal, nós vamos ter um problema sério de geração de energia. O Brasil não está preparado para ter energia para esse crescimento todo. Nós estamos com um movimento de seca no Sudeste e Centro-Oeste, beirando os lagos 30%, 25%, em alguns casos 10%. E a gente previa isso lá atrás. Só que o governo insistiu em criar termoelétricas, em vez de ampliar muito o sistema de geração de energia solar. E criou as termoelétricas a diesel, porque havia um interesse do governo em vender o diesel da Petrobras para as termoelétricas, em vez de incentivar a criação das energias alternativas como solar e eólica, que cresceram por si só, sem nenhum incentivo do governo. O único incentivo que a gente tinha era uma cobrança menor no uso do fio. O resto, investimento, geração,
contratos, tudo foi feito pelo setor. Então, o que está acontecendo agora é que nós, felizmente, estamos tendo essas alternativas solar e eólica para poder ocupar o espaço, porque a termoelétrica está fazendo o uso de termoelétrica para substituir as hidrelétricas, fez o quê? Vocês viram bandeira vermelha, né? Podem apostar, nós vamos ficar com bandeira vermelha até o final desse ano nas contas de todos os brasileiros. Quer eles usem a energia solar, quer eles não usem energia solar. E o que nós dizíamos na discussão com as distribuidoras de energia era isso, nós ajudamos vocês e outros brasileiros a não ter bandeira vermelha. Eu estou jogando energia descentralizada, eu estou gerando a custo zero para o meio ambiente, porque eu não dependo de diesel, né? A termoelétrica é suja, é uma energia gerada do diesel, e mesmo nesse movimento, a gente está fazendo uma segunda onda importantíssima, que é a sustentação dos carros elétricos e ônibus elétricos com carregadores que são alimentados por energia solar. Então, você vê, Dilson, você pega um carregador, um carro elétrico, e vai colocar ele para carregar na tomada, ele está provavelmente hoje sendo alimentado por uma termoelétrica diesel. Que benefício traz o carro? Tudo bem, elétrico não polui, mas carrega com energia diesel. O que nós queremos é que o carro elétrico seja carregado com carregadores movidos por energia solar. Aí eu fecho completamente o ciclo de energia limpa. O carro é elétrico e a matriz de carregamento dele é solar. E isso já vai ser uma revolução completa no sistema de matrizes energéticas do mundo inteiro. E o Brasil tem um papel extraordinário. Como eu dizia para vocês no início, nós temos sol abundante, pior sol que nós temos, que é ali na região Santa Catarina, Paraná, é 30% maior do que o melhor da Alemanha. Então, nós temos uma matriz de energia de geração solar, onde a matéria-prima é abundante para nós. Segundo, nós temos terras livres em todos os estados, com exceção das capitais, mesmo colocando só São Paulo, porque até em outras você consegue encontrar. Então, você tem terrenos no interior, por exemplo, de Minas Gerais, no interior do Nordeste, que não você não tem nem bode nas áreas, não existe nada. E nós vamos colocar plantas solares nesses lugares. Vão gerar emprego local, vão gerar manutenção local, vão gerar distribuição de renda local e vão gerar energia. No caso, por exemplo, da geração de energia distribuída, onde você tem que ter a mesma distribuidora da conexão para poder gerar, a CEMIG, ela abrange o estado quase inteiro de Minas Gerais. Então, você pode instalar no interiorzão de Minas Gerais uma planta e alimentar uma casa dentro da cidade de Minas Gerais, qualquer cidade de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu tenho uma casa em Belo Horizonte que pode ser alimentada por energia lá no interiorzão de Minas, porque é a mesma CEMIG. Entendeu? Então, você tem um mundo a ser descoberto de geração de energia extraordinário para o Brasil. E está acontecendo isso. O preço da energia solar hoje, nos leilões, quase já é menor do que a eólica. Os custos de matérias-primas, agora está subindo, mas vem diminuindo estupidamente ao longo dos anos. Nós estamos conseguindo gerar um preço competitivo fortíssimo para poder entrar em competição com grandes matrizes e só a única coisa que falta é a regulamentação do projeto de lei 5829, que está na Câmara, para nós podermos deslanchar com mais força. E o que eu queria dizer para vocês, assim, em termos rápidos, essa pincelada é importante e eu posso já começar a responder dúvidas de vocês para a gente poder aproveitar mais o que cada um de vocês gostaria de saber sobre solar, sobre a matriz energética brasileira. Estou vendo aqui muitas perguntas já encaminhadas. Não sei como é que você quer fazer, Lívio, que eu já comece a responder. Legal. Aproveite. Eu passo a bola para você, então. Muito bom, Emerson. Eu agradeço muito, você foi absolutamente cirúrgico e já com a sua primeira interlocução já gerou uma série de possibilidades e perguntas a serem feitas. Mas eu tomo, então, a liberdade, pedindo licença a todos os queridos coordenadores, como coordenador executivo aqui do PNBE e cuidando do núcleo de sustentabilidade do PNBE, Emerson, que a gente criou
Primeiro, eu quero te dizer que nós temos que conversar e eu vou tomar a liberdade de beber um pouco nessa tua água de conhecimento, porque eficiência energética é ponto fundamental, uso racional de água é fundamental, destino final de lixo é fundamental, mas o ponto da energia ele está muito próximo de todos os cidadãos, de todas as empresas, dos profissionais. Ele mexe muito mais que as outras questões no dia a dia das pessoas. E eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você lida, já que eu tive a oportunidade de desenvolver um programa chamado Município Sustentável, né? Onde eu entendo que é no município que estão os principais problemas e aí que se desencadeia as transformações sustentáveis. Como é que você enxerga as políticas públicas, isto é, que estão na mão, independente da legislação que está por vir agora destacada à luz de uma lei nacional, federal, mas como é que você vê, através da sua atuação e da própria sua empresa, o papel dos governadores, dos prefeitos, dos deputados estaduais e vereadores na execução de políticas públicas, de modo a que esta percepção transformadora que a energia solar proporciona, como é que eles entendem em transformar isso em algo coletivo, né? Em que há uma demanda maior por um desejo público de transformar a sua comunidade em algo como esse de transformação em energia solar. Hoje, Olívio, o que acontece? Você poderia aproveitar muito mais, no caso dos municípios, e já está acontecendo, isso que eu vou te falar já está acontecendo. Você já começa a ter, aqui em São Paulo mesmo, lançou-se uma concorrência, uma abertura de participação para empresas que gostariam de colocar plantas solares em telhados, aqui em alguns telhados que fossem possíveis, para atender, por exemplo, as unidades básicas de saúde do município. Então, você pode fazer isso e pode abrir uma concorrência para quem quiser participar, empresas públicas, privadas, né? Na verdade, empresas privadas quiserem participar e fornecer plantas solares ou, nesse caso específico de São Paulo, foi mais para telhados, né? Que pudessem instalar nas unidades básicas de saúde telhados, sistemas solares que gerariam energia para as unidades básicas de saúde. Você pode fazer isso em escolas públicas. Isso é uma coisa muito importante. As escolas, a conta de energia, vou dizer para você, a conta de energia de uma escola ou de uma unidade básica de saúde ou de uma residência que instala um painel solar no seu telhado, cai 80%. Então, muita gente faz o quê? Instala, pega um financiamento, instala o painel solar na sua residência. A sua conta vai cair, porque aí a distribuidora vai cobrar a conta e vai dizer o que você gerou de energia, você vai pagar só o mínimo, que é 15% a 20% do que você paga. Esses 80% que você economiza, em 5 ou 6 anos aproximadamente, você pagou o sistema. Só que o painel dura 25 anos. Então, você tem um painel instalado que vai gerar energia para você durante 19 anos e você pagou ele em 6. E aí a tua conta vai ficar reduzida a quase nada. Então, isso pode ser público, né, em concorrência pública que você fizer, você pode abrir uma concorrência para isso, pode ser privado, né, nas residências. Agora, os municípios e vamos dizer, assembleias legislativas, câmaras municipais, talvez ainda não tenham essa consciência da importância que é a geração solar. Ela realmente, essa importância da descentralização da energia para ficar perto do consumo é uma das vantagens maiores que a energia gera hoje em solar no Brasil. E eu vou dizer para vocês, nós estamos enfrentando uma batalha no Congresso para aprovar esse projeto de lei 5829 gigantesca. Contra quem? Contra as distribuidoras de energia. Porque o consumidor hoje, e a gente chama de consumidor no mercado cativo, e o nome é cativo mesmo, porque ele é cativo das distribuidoras. Eu estou conectado na Enel, não tem alternativa. Eu estou lá na Enel, o cara está na CEMIG, que as distribuidoras sobem, em vez de 5%, que é a inflação ao ano, 10%, 12%, 15%. Se você olhar a curva de inflação e o preço da energia no Brasil, sobe sempre acima da inflação. Por quê? Não tem alternativa. Se você não pagar, o cara corta a tua energia. E esse é o consumidor cativo. O que a energia solar está fazendo? Ela está abrindo esse consumidor
para uma outra alternativa democrática de consumo. Eu consigo ter uma alternativa de geração de energia própria para mim mesmo em cima do meu telhado. E é isso que está matando, porque eles, em vez de se somarem a esse processo e abrirem também, algumas já estão fazendo isso, geração de energia pela própria distribuidora que já tem o seu cliente. A CEMIG fez isso, criou uma unidade chamada CEMIG S, que é só para geração de energia solar. Ela pega o cliente dela, dá um desconto menor do que nós estamos dando e diz para ele, ó, eu vou instalar o sistema e te ofereço uma energia mais barata. Então, isso vai acontecer muito, viu, Lívio? Isso é uma coisa gigantesca no Brasil. Legal, ok. Então, Emerson, agora eu vou seguindo pela ordem as perguntas já nominadas aqui para que você possa responder. Então, Fábio Mortara, que é o nosso coordenador, nosso segundo coordenador, pergunta: qual o prazo de validade das placas solares e como é o descarte responsável dessas placas? Lívio, pode sugerir que a pergunta do Mário é muito parecida também, o Mário Ernesto? Deixa eu ver. Exatamente. Isso. Qual é a perspectiva de recuperação? A geração de energia solar envolve a utilização de vários metais na construção dos sistemas. Qual a perspectiva de recuperação e reutilização desses materiais? Podem se tornar novas fontes de problemas na área ambiental? Na verdade, como dura 25, 30 anos, esse problema ele pode acontecer lá no fim do uso do painel. Nós já, inclusive, estamos pensando em reciclagem de uso de materiais que serão retirados dos painéis solares para serem reutilizados. É como quase o mesmo tipo de material usado em computadores, né? Computadores, né, Maria Ernesto, PCs, né? Você também tem um problema com o PC. A hora que você descarta ele, você pode usar o fio de cobre, a fiação, a estrutura, refazer. Então, é preciso criar várias empresas produtoras de painel no mundo, os grandes fornecedores de painel na China, que é o maior produtor de painel solar do mundo hoje, já tem um programa de reciclagem de painéis que são inutilizados e transformar eles novamente em outros painéis solares novos, né? Usar o próprio material para reciclagem e reutilização. Isso, sem dúvida, esse sistema todo vai ter que ter esse próprio controle de reutilização, sim, porque são materiais como ferro, cobre, silício, né? O silício que é usado na produção, nas células que produzem a energia solar nos painéis, vidro. O vidro, muito vidro, né? A grande quantidade que você tem dentro dos painéis solares é vidro. E vidro você pode moer e usar de novo. Isso é super reutilizável. Ótimo. Muito bom. A próxima pergunta, eu divido em duas partes, é do Luiz Meyer, nosso coordenador também, e que é o seguinte tema: em que situação legal, técnica e econômica está a geração solar residencial? E a segunda parte: será viável ter telhados solares em indústrias e estabelecimentos comerciais? Nas residências, você já tem hoje um volume crescente, inclusive empresas especializadas em implantar um sistema já que vem padrão. Você chama, a empresa vai lá, já tem um sistema, te dá um preço, coloca, e algumas, inclusive, fazem uma modelagem. A gente tem construído algumas plantas para empresas que atendem consumidores finais. Eu faço a planta, ele pega, já tem o cliente, aquela planta ele já faz a conexão com o cliente, que vai ter um desconto de 15% na sua conta. Uma parte desse desconto, você não fica com o sistema que está na sua residência em seu nome. Ele gera energia para você, te dá um desconto, fica com um pedaço da energia que você está economizando para ele poder instalar o sistema para você. E isso está permitindo democratizar mais ainda para pessoas que não têm o capital, por exemplo, para instalar um painel em cima da sua casa. Mas ele faz uma modelagem que ele não paga, e em vez de ter um desconto maior, ele tem um desconto menor na sua conta. Uma parte desse desconto ele usa para fazer o investimento necessário para a planta no seu telhado. E você já tem uma modelagem interessante que está vindo, que não gera a mesma energia, mas são telhas solares, umas telhas redondas, feitas com um material que absorve já a energia do sol. Então, você põe a telha, a própria telha solar, a Brasilite, acho que está lançando isso. A própria telha é uma telha solar.
ela tem uma captação de energia, mas por fato dela ser ondulada, não é a mesma coisa que você ter um painel colocado retinho em cima, com a inclinação correta, mas é um modelo que você já coloca e aproveita a energia daquela telha para sua casa. Então, você tem vários mecanismos novos que estão se desenvolvendo, que vão se ampliar muito. E eu quero dizer para vocês que, no futuro, o carro elétrico vai ter uma bateria com uma potência. Essa é a segunda revolução que nós vamos ter no sistema de geração de energia no mundo. É um carro elétrico com uma bateria com muita potência, que você carrega ele com energia solar e usa essa energia para, depois, quando você estaciona em casa, manter também a energia da sua casa. Então, a sua casa alimenta o carro com energia solar, a bateria é gigantesca, ela acumula uma carga muito grande que mantém a sua casa através da bateria, e aí você se desvincula totalmente de uma distribuidora. Você é o gerador, você passa a ser um distribuidor de energia. Você é o gerador da sua própria energia, tanto para o seu carro como para a sua residência. Essa é a segunda revolução que vai vir por aí. Bacana. Muito bom, Emerson. E a gente que está acompanhando, né, esse dia a dia transformador percebe o quanto as pessoas já estão mais envolvidas, né, Emerson? E eu até queria complementar, se você pudesse já expressar, fazendo um pouco de comparação com a Europa, né? A Europa já determinou em alguns anos futuros, a transformação absoluta da matriz energética para solar e eólica, mas principalmente solar. A Alemanha é um dos exemplos, né? Você confirma isso? E como que essas possibilidades internacionais acabam dando aqui ao nosso padrão brasileiro oportunidades de expansão também, né? Desse dúvida. tipo de energia. O que está acontecendo hoje, nível Alemanha e outros países, como não tem o sol que nós temos aqui, Espanha, cresceram com muito incentivo do governo. Sim. Quando os estados não puderam manter esses incentivos, uma boa parte dessas empresas quebrou em vários lugares do mundo porque eles não tinham a base principal da geração de energia, que era o sol. Na Espanha, né? Muita gente apresentou proposta. A Espanha foi uma das recorrentes dessa história e, de repente, sumiu a Espanha. Tem pouquíssimas empresas. Exatamente. É porque eles viviam muito no incentivo, porque o governo entendia que era importante, deu um incentivo, esse incentivo não podia ser a vida toda, e foi diminuindo e acabou, e algumas não conseguiam, no preço e no custo que estava ainda a geração solar, se sustentar. Nós conseguimos crescer com praticamente um incentivo que não foi muito pequeno, ele existiu, mas foi muito pequeno, comparado com o resto do mundo, porque nós tínhamos o sol, né? Eles, para compensar o sol, a Alemanha, por exemplo, se você olhar a quantidade de energia solar que a Alemanha tem, a segunda, terceira produtora do mundo, e não tem sol, né? Ela não tem, se você for olhar na Alemanha, não é comparar com o Brasil, não dá nem para comparar. Então, eu acho que o Brasil vai se transformar numa potência mundial em energia solar. A nossa única dificuldade hoje ainda é a produção dos painéis. Os painéis vêm todos da China. E nós temos produção aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo, de uma fábrica Canadian, que é uma das maiores do mundo, que ela produz na China e produz no Brasil. A gente tenta comprar da Canadian aqui, em Sorocaba, porque você não teria frete, imposto, não sei o quê e tal. Não consegue. Você não consegue. O painel da Canadian, que vem da China, é mais barato do que o painel produzido aqui em Sorocaba. Mas por quê? Não é possível. Custo de mão de obra, tributário, legislação, que eu tenho que pagar, eu não consigo. Na China, o cara faz e exporta para nós mais barato do que aqui. Mas se a gente chegar nesse nível de expansão que você já está prevendo, aí as oportunidades de investimento poderão ser maiores, né, Emerson? E aí, de repente, a Canadian resolve realmente suportar um processo de industrialização maior aqui e outras empresas poderão surgir também. O nosso maior dilema é o silício, né? A base de tudo está no silício. O silício vem de uma areia específica que você precisa ter. Eles têm abundante lá fora e nós não temos muito essa matéria-prima aqui. O resto nós temos tudo. Muito bom.
Eu vou já transmitir uma pergunta do Egmar Felipe Silva, e que você talvez complemente algo que você já comentou, mas é importante o Egmar ser citado pela percepção da sua narrativa aí a respeito do tema. Emerson, pensando em condomínios, né? Porque, de repente, você pode até dar um exemplo do que já está acontecendo. Pensando em condomínios, e aí é uma ação coletiva, né? Aí você não está usando um só telhado de uma residência nem de uma empresa, mas você está com vários outros parceiros ali aproveitando da energia solar. Pensando em condomínios, haverá condições deles instalarem suas coberturas uma matriz solar? Então, boa pergunta, Guimar. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo hoje. O condomínio, você não vai conseguir alimentar ele com um telhado ou lá no teto do prédio, mas o condomínio não precisa disso. É como eu falei para vocês, você pode instalar uma planta na mesma distribuidora de energia daquele condomínio longe e conecta pelo fio na transmissão. O condomínio vai ser alimentado por uma planta a 5, 10 quilômetros de distância, desde que ele esteja na mesma distribuidora. Qual era a dificuldade de conseguir atender condomínios? É que nós temos que montar um projeto de consórcio, né? Condomínio ou consórcio, onde eu forneço a energia para aquele prédio e cada um dos moradores do prédio passa a ter uma cota daquela energia fornecida para o seu estabelecimento específico. E isso, o modelo já permite hoje começar a atender condomínios. Nós estamos conseguindo montar modelos de atendimento em que os condomínios passam a ser como se você tivesse um consórcio mesmo. Cada um tem uma cota daquele pedaço da planta que é referente ao teu apartamento naquele condomínio específico. Então, isso vai também desenvolver um outro mercado enorme, que é o atendimento de energia para condomínios, grandes prédios, vários condomínios aí que hoje ainda não conseguem ser atendidos. E o nosso maior desafio, por exemplo, a cidade de São Paulo, é a área. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de conseguir áreas na cidade de São Paulo livres para instalar o parque, né, e poder atender nesse modelo de condomínio ou de varejo pequeno, né, restaurantes, bares, que podem entrar nesse mesmo modelo, porque eu não consigo ter área em São Paulo. É uma coisa impressionante. A gente aqui tem um volume de consumidores enorme e eu não tenho onde instalar a planta, a não ser, por exemplo, que é uma outra engenharia, um outro desafio, pegar esses grandes armazéns que você tem no interior do estado, com 30 mil, 40 mil, 50 mil metros quadrados de área, e fazer parque solar em cima desses armazéns, no telhado desses armazéns. Mas é um desafio porque o peso do painel, se a estrutura não tiver adequada, você tem que reforçar a estrutura para ter o painel solar em 40 mil metros quadrados em cima, é um peso considerável, você não consegue instalar. E aí você tem que fazer um reforço, acaba ficando caro, economicamente inviável. Mas é um caminho interessante. Legal. O condomínio vai ser atendido. Sem dúvida. Muito bom. O querido amigo Herbert Gaban, prazer revê-lo por aqui, Herbert, faz uma pergunta. Qual o tempo útil das baterias que serão utilizadas para armazenar a energia gerada? Você tem essa ideia, mais ou menos? Baterias normalmente não duram muito e são caras, né? As baterias não têm a mesma duração do painel. A nova leva de desempenho de pesquisas tecnológicas para revolucionar o setor virá das baterias. Eles estão tentando baixar o preço delas e aumentar a vida útil. Normalmente, bateria dura 4 anos, 5 anos, não dura muito mais do que isso, né? Então, você tem que desenvolver um modelo de baterias que dure muito mais e tenha um custo menor. Que a hora que eu conseguir armazenar energia em baterias com preço acessível, eu consigo resolver um dos maiores problemas da geração solar, que é a noite. O que você faz na parte da noite para conseguir atender. Em alguns locais, por exemplo, no interiorzão do Brasil, lá em lugares que você não tem nem capacidade de chegar com rede elétrica, a solar com bateria
resolve uma quantidade enorme de problemas. Ele gera durante o dia, guarda na bateria e, à noite, a casa dele se mantém com a bateria, mas ele precisa de um custo, é um custo alto para ter 2, 3, 4 baterias. Legal. Muito bom. Emerson, o Dilson, nosso coordenador geral, pergunta: qual o risco de que o custo mais baixo da energia solar motive o governo a aumentar significativamente os impostos sobre essa atividade? Sabe, Dilson, que a gente sofre esse problema já hoje? É uma coisa, por exemplo, nós estamos em brigas com governos estaduais por causa do ICMS, por exemplo. ICMS na transmissão de energia, sendo que eu gero energia para mim mesmo, então eu não tenho circulação, porque eu estou gerando uma energia que vai para mim. Tem uma discussão hoje acontecendo no CONFAS para saber se tributa ou não tributa, né? E o painel, a geração de energia solar para o próprio consumidor. Então, é uma discussão, você tem toda a razão. O governo olha, fala, bom, estão crescendo, vamos ver se eu consigo taxar mais um bocado aqui para tirar um pouco de recurso. Isso está acontecendo agora no fio. A discussão que nós estamos nesse projeto de lei que está na Câmara é que a ANEEL e as distribuidoras querem nos taxar 5 vezes mais do que seria razoável pelo uso do fio, porque estão dizendo um argumento falso de que nós, por usarmos o fio num custo menor, estamos onerando aqueles consumidores que não usam energia solar e que é vizinho de um cara que tem energia solar. Né? Porque eu estou usando o fio e esse fio custa, né? E é uma mentira, porque, primeiro, a instalação já está sendo feita, já foi feita. Eu não estou usando um sistema novo de distribuição de energia, ele está aí. O que eu faço é descentralizar, usar essa energia mais perto do consumo, então eu barateio o custo para aquele consumidor. E, ao mesmo tempo, evito que aquele consumidor use energia das hidrelétricas. Então, eu consigo, inclusive, manter a hidrelétrica com uma sustentabilidade maior da água do reservatório, não uso termo, portanto, não cobro bandeira vermelha. Então, estou beneficiando aqui com a energia solar todos os consumidores do Brasil, usem ou não o sistema. E eles não admitem isso. É uma coisa, como você falou, Dilson, nós corremos um risco que todo setor que cresce muito, o governo vai e morde um pedaço. Devia ser exatamente o contrário. Vamos incentivar e democratizar mais o acesso, porque eu quero atender mais pessoas. Nós estamos partindo agora para um novo modelo, viu, Lívio? Lembrando uma colocação que foi feita aí, para resolver o problema, por exemplo, em São Paulo, eu estou construindo algumas parcerias para usar flutuadores de energia nos sistemas hidrelétricos e nas grandes represas que nós temos aqui, Sim. Que são áreas gigantescas, com bilhões de metros quadrados, paradas, e que você pode pôr painel flutuante. Ele já é desenvolvido em outros lugares do mundo, está começando agora aqui, com experiências na Chesf, e você ter painel solar em cima de água. Ele fica menos quente, ele aumenta a rentabilidade, porque o calor com a água em cima do painel é menor, e ele melhora a evaporação da água, então dá uma durabilidade maior daquela represa para você poder ter mais... Aquela água fica mais tempo na represa do que sem o painel em cima. Então, tem muita coisa acontecendo no setor. Bárbaro, Emerson. E a ideia que você comentou na sua explanação de usar embaixo das pás eólicas, isso vai dar uma eficácia, né, para o sistema, ocupação do terreno, né? Fantástico isso. O pessoal da eólica agora está, assim, todos eles instalando parques solares embaixo das plantas eólicas. Isso é bacana. Muito legal. Muito bem. O Fábio Mortara também entra em cena novamente e eu aqui divido em 2 questões a pergunta dele. As distribuidoras de eletricidade demoram para instalar novos medidores nas instalações de energia solar? E o que torna o preço das instalações fotovoltaicas tão proibitivo? Hoje o preço não é proibitivo, tanto é que a gente está conseguindo competir
enormemente com até eólica, né? A gente está com um preço muito, muito bom. Agora aumentou um pouco por causa do câmbio, porque os painéis são importados, e porque você teve problema de retomada de economia da China, e a China, a maioria dos painéis vem de lá do mundo, 80% dos painéis do mundo vem de lá. Então, a China começou a subir o preço. O preço estava muito baixo dos painéis, eles subiram 15% a 20%, o preço mais o dólar. Então, isso tornou os últimos capex, aí, o custo por investimento em painéis solares aumentou consideravelmente nos últimos 3, 4 meses. Mas a energia solar ainda é muito barata. Qual era a outra parte da pergunta, Lívio? Era o custo e... A demora das distribuidoras em aprovar. Ah, isso demora, isso eu queria lembrar, realmente. As distribuidoras, a gente entra na fila das distribuidoras para fazer o que a gente chama de conexão, né? Que é conectar, porque a planta você leva 10 meses para construir uma planta de 5 megawatts. E fica na mão da distribuidora de fazer para você a conexão na subestação para você começar a gerar energia. Aí você entra numa fila e numa dificuldade considerável para a conexão na subestação e a planta começar a funcionar. Os medidores residenciais, que são aqueles que já geram a energia quando ela entra e quando ela sai, não são tão difíceis e a instalação é mais rápida do que eu fazer a conexão da planta na distribuidora de energia. Esse é mais complicado ainda. Muito bom, Emerson. Emerson, então nós vamos combinar o seguinte, nós temos mais 2 perguntas, objetivas e respostas objetivas, para em seguida, tipo 19h02, a gente começar a falar de política, porque a coisa está tão acesa aqui. Você vê que eu estou indo rápido para falar de política, né? O Fábio me provocou, eu estou respondendo vamos lá, rápido. não vamos perder essa chance. Então, vamos lá. O José Jeremias Dalmaso pergunta o seguinte, o custo da implantação se dá por metro quadrado do imóvel ou a carga quilowatt de utilização? O custo da energia é assim, eu tenho um custo por quilowatt, é sempre o custo por quilowatt, não é por metro quadrado. Então, por exemplo, eu vou fazer uma conta só para vocês entenderem, um parque de 5 megawatts, cada mega instalado, cada megawatt custa normalmente 4 milhões, hoje 4 milhões e 200 mil reais por mega para construir a planta, instalar, fazer a manutenção dela e conectar para o consumidor. Só que 1 megawatt, é melhor você fazer a conta por quilowatt, né? Porque por quilo, então 4.200 por quilowatt pico. Esse quilowatt pico, na sua casa, você, por exemplo, uma casa de 500 quilowatts de consumo, você vai precisar de um custo equivalente a 14 mil reais. Né? Se você tiver 500 quilowatts na sua casa de consumo, que é normalmente o que a gente tem nas nossas contas. Se você olhar em quilowatt lá, você vai consumir 500 quilowatts, 400, 300, 200, dependendo do número, do tamanho do apartamento. Então, você vai gastar 12 mil reais e vai economizar na sua conta, que, assim, 80% dela, por mês, todo mês. Por isso que eu falei, você acaba fazendo a instalação, se você tiver capital, pode fazer que vale a pena. Se você não tiver, procura o pessoal que instala, te dá o desconto menor e banca o capital do painel instalado em cima da sua residência. Mas esse é o custo praticamente que eu digo para vocês, 4 mil reais por quilowatt para o sistema instalado funcionar na sua residência. Legal. A última pergunta é do Mário Ernesto. Querido Mário, está em posição agora oficial de escuta. É possível instalar painéis solares em favelas? É mais difícil. É mais difícil porque, na verdade, eu posso gerar energia para os consumidores da favela instalando fora, né, Mário? Porque
Instalar na favela, você tem uma dificuldade muito grande, porque você não tem área praticamente ali, são residências. Você instalar ali e não tem estrutura para aguentar painel em cima de telhado. Normalmente, em favelas, as estruturas são mais débeis, porque você precisa ter toda uma engenharia para o painel ficar instalado, funcionar direitinho, não ter problema de corte depois de energia. O ideal para você alimentar uma energia de uma favela é fazer aquilo que eu falei, instalar à distância, fazer um consórcio, um condomínio, cada um tem um pedaço daquela instalação e paga a sua conta num valor menor, correspondente ao painel que está instalado, à planta solar que está instalada na distância, mas conectada na mesma geradora de energia. É muito melhor assim do que instalar na favela. É um belo projeto de energia solar social, né? Sim. Fazer você sabe que nessa questão que você lembrou lá no começo, Lívio, que você tem hoje condomínio, BNH, CDHU e tudo já construindo casas com telhados tendo energia solar. Isso mesmo. Bom, finalmente, o Dilson faz uma provocação aqui para você quanto à questão da vantagem adicional da energia solar, né? As placas instaladas são suficientes para dar garantia bancária a um eventual financiamento? Normalmente, a geração de energia, uma planta, ela é uma parte da garantia para o banco, né? O banco que financia, normalmente, o painel solar é uma própria garantia para aquele banco que vai financiar, sim. Eles aceitam isso como parte de garantia para o financiamento. Tanto é que o Banco do Brasil, o Santander está oferecendo agora na televisão, não sei se vocês já viram, se você quiser instalar painel solar na sua casa, ele oferece juro de 0,7% ao mês para você instalar seu painel solar na sua casa. E uma parte disso é porque ele vai usar a garantia do próprio sistema para parte do pagamento, né? Por isso que o juro é 0,7%. Foi inteligente do banco. Muito bem. Página virada. Sai de cena energia solar, entra em cena o destino político da nossa nação, que está nas suas mãos, senhor Emerson Capaz. E o Fábio já faz a primeira pergunta provocadora. O Fábio deixou uma pergunta já de cara aqui. Mas já vou agora expandir, coletivizar a pergunta do Fábio. Você acha que será viabilizada uma candidatura democrática e progressista nas eleições presidenciais de 2022? Eu não só acho, como estou trabalhando fortemente para isso acontecer naquela energia que eu posso, humildemente, tentar contribuir, mas acho que hoje nós não podemos ficar reféns de uma alternativa Lula versus Bolsonaro de novo. Eu acho que nós corremos um risco grande disso. Muita gente está, inclusive, se precipitando e politicamente dizendo eu vou me aproximar do Lula, Existe 40% do eleitorado de centro-direita, centro, esperando uma alternativa de candidatura que venha para preencher esse espaço. Se você conseguir construir essa alternativa e ela for viável no cenário até setembro, outubro, novembro desse ano, eu tenho certeza que ela vai para o segundo turno. E com quem ela for no segundo turno, ela ganha a eleição. Ela ganha com o Lula ou ela ganha com o Bolsonaro. Hoje, o nosso maior desafio para conseguir vencer esse paradigma, o paradigma de nem Lula nem Bolsonaro, é construir a alternativa para esse nome. E qual é o risco que a gente corre disso não acontecer hoje? Você ter 4 ou 5 nomes querendo ocupar o mesmo espaço. Então, por exemplo, a gente comentava antes de começar aqui, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes já contratou um marqueteiro, não vai abrir mão, começou a discutir lá no Centro Democrático, naquele manifesto que teve, assinou o manifesto, mas logo em seguida contratou o marqueteiro do Lula, o João Santana, numa sinalização de que eu não vou abrir mão da minha candidatura. Então, o Ciro já não faz parte desse jogo. Mas os outros candidatos estão tentando construir, sim, uma alternativa de centro democrático.
E eu posso adiantar algumas coisas para vocês interessantes. A gente fez uma pesquisa qualitativa para saber o que esse eleitor de centro quer. O que ele quer? O que esse ele quer, mas o que é o eleitor do centro? É um cara que odeia as divisões políticas que estão acontecendo, não aguenta mais esse racha de polêmicas diárias, permanentes em mídias sociais. Ele busca equilíbrio, busca bom senso, e ele não está muito preocupado com a questão que todo mundo fala, gestão, gestão, gestão. Ele não quer gestão hoje. Hoje, esse eleitor está buscando acolhimento, empatia, está buscando alguém que possa sinalizar minimamente preocupação com esse cidadão que está abandonado, seja pela pandemia, seja pela crise política, social que ele está vendo, seja a crise psicológica hoje, está largado, completamente largado. E no segundo turno, se for Lula e Bolsonaro, a tendência, o flerte que existe hoje é muito mais para o lado do Lula do que para o lado do Bolsonaro. Porque ele lembra, ele tem uma história lá atrás do Lula. Ele lembra, eu comia bem, e o Lula, obviamente, vai retomar esse processo. Eu lá me alimentei, lá eu tinha dinheiro no banco, lá eu vou. Então, nós estamos correndo um risco de ver pela frente esse cenário. E o risco está nisso. E você, única e exclusivamente, esse centro se entender, minimamente. Vocês receberam o Paulo Artung aqui, eu sei que ele é um dos articuladores aí também. O Paulo vai vir ainda ou já veio? Já veio, já veio. Então, ele deve ter falado disso porque ele está trabalhando fortemente nessa articulação de um candidato do centro. E eu digo para vocês que não vai ser o Luciano Huck. E me atrevo a dizer que não vai ser o João Dória. Sim, ótimo. Então, eu vou, se vocês me permitem, eu vou também tentar esquentar aqui os tambores com o Emerson, mas aguardo, quem quiser fazer pergunta, pode mandar aí para o chat para a gente trabalhar mais uns 7, 10 minutos, tá, Emerson? Quanto a esse eu fico até às 8 da noite, se vocês puderem. Não, Gilson, nós temos aqui o compromisso das 19h30, 10%. Então, é o seguinte, duas coisas. Primeiro, que o brasileiro ele gosta de ter nomes, né? Ter um nome que representa todo esse panorama do centro que você acabou de destacar, e tem aparecido, primeiro que com os nomes que estão conhecidos, parece que a situação é complicada, porque cada um tem um problema para ser apresentado e não sai do seu eixo. Surge um nome, um novo nome. Eu vou te fazer duas perguntas, que é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então, eu queria que você falasse eventualmente sobre isso, porque já há vários sinais. Eu, particularmente, já conversei com várias pessoas que têm participado de conversas com ele e têm estado absolutamente entusiasmado com o seu modo e jeito de apresentar a situação do país. Primeira questão. Segundo, que é a própria questão eleitoral, Emerson. Os partidos, a nova legislação, enseja que os partidos tenham candidatos para o executivo para formar uma bancada grande e forte para a Câmara dos Deputados e para o Senado, porque a nova legislação agora não permite as coligações. Então, isso, voltando, agora faço aqui uma conversa pessoal com vocês. Eu tive largamente conversando com o Kassab nesses últimos dias. Todo mundo sabe o trabalho que ele está fazendo de ter uma candidatura própria em vários estados, a governador, e estão conversando também para presidente, né? Como é que você vê esse cenário, né? Aí, voltando, do Rodrigo Pacheco e dessa questão da legislação eleitoral, da legislação partidária, no sentido de construir esse cenário democrático do centro que possa atender a essas demandas hoje políticas evidentes? Eu te diria, vamos lá, vamos analisar por partes.
O Rodrigo Pacheco teve uma carreira meteórica, deputado de primeiro mandato, depois de segundo mandato para o Senado logo em seguida, e no Senado para a presidência do Senado, Congresso. Então, ele é um cara jeitoso, mineiro, jeitoso, mas ele tem uma dificuldade que eu acho que ele vai enfrentar e que hoje começa a refluir um pouco. Ele está deixando o nome dele, primeiro ele está deixando o nome dele correr, porque para todo político deixar o nome correr não é ruim. Mas ele vai enfrentar uma dificuldade dentro do DEM. A gente falava sobre isso. Ele é do mesmo partido que um outro candidato, que, na minha opinião, é o melhor hoje dos nomes que estão aí, que se chama Luiz Mandetta, Henrique Mandetta. Mandetta, na minha opinião, hoje, é o melhor nome para unificar o centro. Primeiro, por quê? Porque ele é o melhor nome. Por que eu acho que ele é o melhor nome? Primeiro, porque ele tem uma habilidade política igual ou maior do que o próprio Rodrigo Pacheco. Ele conhece a política, ele já foi deputado de 2 mandatos, já esteve no Executivo e foi um ministro respeitadíssimo, e por isso saiu do governo, porque peitou o presidente da República naquilo que ele disse e que aconteceu. O presidente queria impedir que tivesse vacina, que tivesse isso, que tivesse aquilo, ele falou, nós vamos ter 300 mil mortes, previu tudo o que aconteceu, e é um cara que é lembrado pelas pessoas nas quais que eu vi, como o cara que lá atrás é verdade, ele foi o cara, ele foi aquele. E eu vou dizer para vocês mais uma novidade. Hoje, se tem um herói nacional no Brasil, este herói nacional se chama SUS, Sistema Único de Saúde. Hoje, o herói brasileiro, dos brasileiros como um todo, e principalmente dos de menor renda, é o SUS. Nós nunca valorizamos o SUS como hoje na pandemia. E vários países não têm o SUS e ficaram desesperados porque não tinham um sistema único de saúde que pudesse descentralizar. Nós só não enfrentamos a pandemia com mais força porque não temos vacina. Nós temos capacidade de vacinar 2,5 milhões por dia de pessoas. Por dia. E por causa desse idiota desse presidente, nós não temos vacina. Se tivéssemos vacina, nós estaríamos enfrentando, antes de todos os outros países, esse dilema. E quem fez isso, no começo, e valorizou isso, foi o Mandetta, em nome do SUS. Tanto é que vocês lembram que ele andava com o colete, né, do SUS nas coletivas, e nos bastidores ele está articulando fortemente esta conjunção, junto com outros nomes, da possibilidade de ter um candidato único, né? Aquele manifesto que saiu, vocês lembram do manifesto que saiu lá atrás, de empresários pela democracia, que assinaram todos, inclusive o Ciro? Quem articulou esse manifesto foi o Mandetta, que começou a ligar para um, ligar para outro, articular, porque se não tiver essa mínima articulação em impor, você não vai conseguir. É o que eu costumo dizer, o João Dória, eu gosto, conheço ele há 20 anos, mas a habilidade para conduzir esse processo não virá dele. E as prévias do PSDB, no modelo de prévias que foi aprovado pela direção nacional do partido, não dará João Dória, ou dá Tasso, ou dá Eduardo Leite. Isso é uma outra novidade que vai acontecer em novembro. Nas prévias do PSDB, o nome do João Dória não aparecerá. Então, você tem aí uma conjugação, Lívio, que está empurrando. E qual é o desafio? Por que o Kassab está querendo construir essa força e puxar tudo para ele? Exatamente pelo que você disse. Ele quer construir os palanques estaduais e dizendo que tem um candidato a presidente, só se o Rodrigo Pacheco fosse para o PSD. O que eu acho não vai acontecer. Se ele mudar de partido, é uma sinalização muito clara de que ele quer ser candidato a presidente. E aí é ruim para essa articulação de centro. Eu espero que ele não faça isso. Mas o que o Kassab está construindo são palanques estaduais, porque é difícil, você tem razão, todo mundo quer ter a maior bancada federal. Por exemplo, no PSDB, muitos candidatos do PSDB, o Aécio, por exemplo, eu posso dizer com certeza, não querem ter candidato a presidente, querem usar os recursos do partido para os deputados federais e governadores. Então, se você tiver o fundo partidário sem candidato a presidente, sobra muito mais dinheiro para distribuir entre os candidatos estaduais e os deputados federais. E isto vai acontecer em muitos partidos. Isso é uma chance de você unificar candidaturas nacionais que tenham realmente chance de dar certo. Legal.
com essa tua explanação, eu acho que você já respondeu, e se não for assim, por favor, se manifestem, a pergunta do Mário Ernesto e a pergunta do Wander, no sentido de esclarecer o que você acabou de comentar. O Tasso, deixa eu só fazer um complemento sobre o Mário Ernesto aqui. O Tasso, na minha opinião, seria um excelente presidente, mas ele é um candidato com dificuldade. Ele é um ótimo presidente, se pudesse pegar e colocar ele lá. Só que ele tem que passar por uma eleição. E ele, assim, todo mundo fala, ele é o nosso Biden, né? Só que aqui você não tem só dois, como você tinha na eleição dos Estados Unidos. Você vai ter uma briga fortíssima para conseguir ser o candidato do centro, fazer campanha, uma campanha que vai ser duríssima e, assim, é como você pegar hoje e falar, por exemplo, o Huck não vai ser candidato, mas o apoio do Huck é fundamental. Sérgio Moro não vai ser candidato, mas um apoio do Sérgio Moro para esse centro democrático é fundamental. Porque a hora que você fala nas pesquisas, mas olha, o cara tem 2, o outro tem 3, o outro tem 4. Na hora que você junta tudo isso e bota Luciano Huck, com os 35 milhões de seguidores que ele tem, o Sérgio Moro, com a credibilidade que ele ainda tem em boa parte da população por ter feito o que ele fez na Lava Jato, você começa a ter uma massa crítica que o cara que tiver 25%, 28%, 30%, desses 40% que não querem nenhum dos dois, está no segundo turno. Sim. É verdade, Emerson. O Zé Jeremias Dalmaso pergunta: você entende que uma candidatura de um político não profissional pode emplacar? Pode emplacar. De um político não profissional, assim, completa, um outsider completo. A gente chama. Um outsider completo, as pessoas vão ter um pouco de medo, eu acho, porque a experiência do Bolsonaro está deixando marcas muito duras na sociedade hoje. A experiência do Bolsonaro mostrou assim, você pega um cara completamente fora, que ele não era nem fora do sistema, mas um cara do zero lá, que não podia ser nunca candidato a presidente, vira presidente da República, e as pessoas hoje veem que a maluquice que é você pegar um cara que não tem alguma experiência mínima, eu não vou dizer nem em gestão, mas uma mínima experiência política, é muito difícil. É muito difícil ele vingar novamente. E eu acho que as pessoas vão pegar aquilo que eu falei que aparece muito fortemente. As pessoas querem colo, as pessoas querem alguém com capacidade de empatia, né? Hoje, empatia é uma palavra, mesmo que mastigada, usada, é uma palavra que as pessoas querem sentir da pessoa. Uhum. Muito bom. Acho que também, Egmar, se você me permite, a sua pergunta sobre a existência de muitos candidatos, acho que o Emerson também já colocou aí as frentes, né? O Fábio pergunta: a lamentável possível, ele já pôs o adjetivo e pronto, né, Fabinho? A lamentável possível volta do voto impresso pode ser um obstáculo? O grande dilema dessa próxima eleição é o que o Bolsonaro vai fazer se perder, né? Esse voto impresso está numa esteira, né, de colocação exatamente no modelo que é o Bolsonaro querer questionar e pedir para recontar, porque ele com o voto impresso vai poder recontar, e sem o voto impresso ele não vai poder ter chance de fazer recontagem e tal. Então, o voto impresso está na linha do que o Bolsonaro quer para ele. Ele quer questionar o processo. Ele está dizendo isso há 2 anos. Ele falou ontem de novo: eu tenho provas que eu fui eleito no primeiro turno, materiais. Ele não mostra. Prova da onde? Não prova nada. É mentira, tudo chacota. E fica dizendo isso e não prova, não mostra nada. Ele vai dizer a mesma coisa na eleição. Ele vai na mesma linha do Trump. Então, ele vai insistir. O voto impresso é muito ruim, é um retrocesso gigantesco, não vejo necessidade nenhuma, é como voltar para a fita de VHS hoje, né? Não tem fita de VHS, o que você vai fazer com isso? Os principais países do mundo estão adotando a nossa tecnologia de não precisar ter voto impresso, que é incorruptível, é difícil você ter, e eu insisto nisso. Toda vez que você termina na eleição,
aquela urna, emite impresso o resultado daquela urna no final da eleição do dia. Não é que você não tem o voto impresso 1 a 1, mas acabou a votação eletrônica, a urna imprime e isso vai para o Tribunal Eleitoral. Cada urna emite impresso um voto, o voto daquela urna naquela sessão. Cada sessão tem um voto impresso no final do dia, que é para você apurar com soma de todos. Então, é tudo balela. Eles estão criando um sistema só para encher o saco, gastar mais dinheiro, e eu acho que não dá tempo. O Supremo Tribunal Eleitoral está dizendo que não vai dar tempo para preparar isso para a eleição. Muito bom, Emerson. Vamos fazer as últimas perguntas para a gente cuidar do tempo aqui juntos. O Herbert Gaban fala, você pode nos posicionar sobre a votação do voto distrital, que é uma das bandeiras que a gente discute muito aqui no PNBE? Tomara seja aprovado o voto distrital misto. O meu medo é que na aprovação do distrital misto eles aprovem o distritão. Nós deveríamos ser falando muito no distritão, né? Muito, muito, muito. Péssimo. O distritão é péssimo. Vai dar uma força para os caciques e partidos gigantesca. Nós vamos perder a chance de eleger pessoas de bem, porque são os mais votados daquele distrito que entram. E os mais votados com o sistema que você tem de fatricida dentro dos partidos, vocês não tenham dúvida que isso, se aprovado, é para favorecer os grandes partidos e os grandes caciques dentro dos partidos. É certeza absoluta disso. Finalmente, o Egmar faz alguns comentários que você já demonstrou aí as respostas, e o Fábio faz outra pergunta temerosa. O voto dos evangélicos, policiais, motociclistas, não vão colocar o Jair no segundo turno? Eu costumo brincar o seguinte, voto de moto, se fosse eleger alguém, o que elege é voto de dentro do ônibus. Não é o voto de moto. Motociclista, se você pegar motociclista e comparar com ônibus lotado, o que elege é o Emerson, lotado. eu já decidi o seguinte, eu sábado nem vou sair com a minha moto, pelo amor de Deus, porque senão vão achar que eu tô... Agora você sai de moto, fala, ó o bolsonarista ali, ó o cara bolsonarista. Gente, é o seguinte, o voto, o risco nas polícias militares que eu vejo é uma revolução armada no Brasil. A minha grande preocupação é que o Bolsonaro ele está insuflando e ele tem uma ligação forte com a média de policiais para baixo, a polícia militar mais médio e para baixo, e dentro do Exército também médio para baixo. E o resto, que esses motoqueiros, o pessoal que acompanha ele, o pessoal que grita mito nos aeroportos, isso aí já é os 15% a 18% vamos dizer, da margem de eleitores dura que ele tem. O núcleo duro do Bolsonaro entre 15%... o cativo que não vai mudar de voto, né? Não muda de jeito nenhum. E alguns têm moto, os outros vão no aeroporto e saudam de mito, mas é 15%, é 18%, é 17%. Agora, o restante não está com ele e cada vez tem mais medo dele. Nós precisamos só somar forças e não deixar que a vaidade política nos impeça de fazer essa coordenação urgente. Temos um candidato que ocupe o centro democrático, o centro-direita, e um pouquinho do centro-esquerda. Isso dá 30%. 30% o cara está no segundo turno. E ainda o Lula vai ser cobrado ao longo da eleição, que não está sendo agora, por tudo o que aconteceu de Lava Jato, processos, de crime. Não tenho dúvida que também isso vai surgir e vai ficar mais aí uma massa cinzenta, uma interrogação para onde eu vou, né? Porque na qualitativa apareceu muito isso. O Lula puxa, é bacana, mas ele é ladrão, né? Mas ele roubou. Os caras falam isso, mas a gente sabe que ele foi em crime, tá? Isso está na cabeça das pessoas e vai ser relembrado na campanha. E o próprio Bolsonaro, esse vai ser o grande mote do Bolsonaro contra o Lula, né? O Lula é ladrão, né? O Lula roubou o dinheiro de todos, esse é o ponto. Muito bom, doutor Emerson. Nós estamos no tempo final e agora, segundo o nosso roteiro, preparado brilhantemente pela Ana Rita, é a nossa rainha do PNBE, eu acho que chegou a sua hora de dar
suas palavras finais. Por favor, estamos todos aqui aguardando o seu pronunciamento. Meus amigos, queridos, amigos, amigas, todos que estão aqui, minha satisfação sempre gigantesca de estar com vocês aqui. Eu quero de novo, quero dizer para vocês, eu quero fazer uma nova dessa presencial, quero abraçar vocês. Estou louco de vontade de fazermos uma reunião presencial. Eu estou vacinado, não sei quantos estão vacinados aqui, mas a gente precisa, já que todo mundo está meio vacinado já, são todos aqui já na idade de vacinação, né? Agora a gente se declara a nossa idade quando diz que está vacinado, mas eu queria pedir para a gente fazer uma nova dessa presencial para matar a saudade física de vocês, que é muito grande. Um prazer muito grande. Eu me propus aqui com o Fábio Mortara, antes que a gente estava conversando aqui, quando essa coisa amadurecer mais, essa articulação que a gente está tentando ajudar, eu sei que o Paulo Artung também está fazendo, vários outros estão fazendo, a gente também vir aqui sentar com vocês, acho que aí a gente já vai poder fazer fisicamente isso e discutir como é que o PNBE pode entrar nesse processo também. E a gente trazer o PNBE de novo para o topo da cidadania empresarial e mobilizar o empresariado de bem para a gente retomar esse país. Super obrigado, Emerson. Você é um querido. Obrigado, Emerson. Só PNBE para está indo finalizar. nessa direção. Bárbaro. Obrigado. Então, prazer, Emerson, você... Tudo bem, Emerson. Um prazer grande. Querido. Obrigado. Você é um obrigado, super meus amigos. Muito bom. Obrigado, prazer. Um encontro muito rico. Maravilha. Muito bom. Emerson, você é um super querido de todos, dá para perceber. E vamos, com certeza, ter esses momentos novos aí, porque o PNBE faz parte dessa discussão e ele está sempre alerta, avaliando a situação política nacional, e esse diálogo com você vai ser sempre muito importante. Eu quero aqui agradecer aos meus amigos, companheiros, coordenadores, que me deram a honra de ser o moderador dessa conversa com o Emerson. Agradecer muito, te parabenizar, Emerson, e vou passar a palavra agora para o Fábio Mortara para as considerações finais. Por favor, Fábio. Eu só queria fazer um rápido comentário. Na década de 1990, começo da década de 1990, nós fizemos um trabalho para o WWF que queria se instalar no Brasil. E era uma entrevista que a gente fez no Brasil inteiro. E nós estávamos lá, quer dizer, um dos nossos pesquisadores estava lá na Amazônia, entrevistando um líder sindical lá, e perguntou para ele quem é culpado dos problemas ambientais do Brasil. E aí ele disse, olha, de modo geral, somos empresários, mas tem umas exceções. Por exemplo, aquele Emerson Capaz, lá do PNBE, isso falou no começo da década de 1990, um sertanejo lá do Amazonas. Você veja o que por aí nosso que Emerson... Legal, que legal. Puxa vida. Uhum. Já não chega a emoção que eu passei hoje aqui, você ainda me fala isso, Mário. Pô, pelo amor de Deus, pô, assim eu não vou conseguir desligar logo a câmera para não parecer aqui que eu estou... Bom, gente, é sempre uma emoção enorme, né? Quer dizer, o DNA do PNBE tem Emerson Capaz e Emerson Capaz tem DNA do PNBE, né? Quer dizer, essa coisa encantadora da articulação, da percepção, do olhar para frente, da capacidade de mudar o destino das coisas, né? Então, a gente tem um prazer enorme de compartilhar com você cada minuto, né? Ou seja, de energia solar, ou seja, de pensar num Brasil melhor, mais democrático, mais socialmente mais justo no momento de tanta desigualdade. Então, acho que para o PNBE é realmente um prazer muito grande. Eu não posso perder a chance de fazer 2 convites, né? Me corrija se eu estiver errado. O primeiro convite é para o webinar com o Oded Grajev, falando exatamente, seu colega na fundação do PNBE, né, Emerson? Falando exatamente sobre desigualdade, né? E as perspectivas de se coibir, mitigar, pelo menos isso. E temos também o livro Josué Gomes da Silva, futuro presidente da Fiesp, programado para julho, não é isso, Ana Rita? O ODED é dentro de 2 semanas, ainda no mês de junho, daqui a 2 quintas-feiras, e o Josué Gomes já confirmado também. No dia 22 de julho. No 22 de julho.
Então, já fazendo... É de 24 de junho. Então, o dia de 24 de junho, uma quinta-feira, daqui a 2 semanas, e São João. pois é, dia de São João, e o Josué, 22, né, de julho. Isso. Exatamente. Então, fica um convite a todos que estão aqui, enfim, para participarem e estar conosco. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Emerson, e venha sempre. Esteja com a gente. Prazer, um abraço. Emerson, reconhecemos que foi um excelente webinar. Muito obrigado. Obrigado, amigos. Um grande abraço. Muito Obrigado. bom, Agradeço a oportunidade aí do PNBE e agradeço o seu convite, Emerson. Valeu muito esse tempo que passamos juntos aqui. Muito bom. Bom, obrigado, Guimar. Muito obrigado. legal. Uma boa noite, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Emerson. Super obrigado, viu? Parabéns, Lívio. Parabéns, Aninha. Parabéns, Dilson. Parabéns a todos. Muito bom.